Mas puxando de volta... Não, só uma última coisa que a galera falou. Eu achei que o MD3 e o Around the Rift eram tretados. Da onde que vocês tiraram essa fic? Isso é um bagulho mais... Essa é a fic maior... Eu nem sabia que existia isso. Não, o pessoal, tem um pessoal que fala isso desde muito tempo. Pô, mas o Joko era... Não, eu não cheguei... Do ATR ele não foi. Não, mas era do qual mesmo? Late Game Show. Late Game Show. Isso. Não, a gente já fez... Mas era sócio do... tem uma galera... Não. É porque assim, eu nunca fui necessariamente pro Around the Rift, mas eu não assisto todos, mas assistia bastante e eu gostava, porque eu falava, pô, graças a Deus tem mais alguém fazendo conteúdo nessa pegada. Lógico. Então... Quanto mais melhor. Pra mim, eu acho que assim, são opiniões diferentes, são pontos de vista diferentes. Você vai ter a opinião de um coach, um chapeiro e um narrador, ou outro vai ter opinião de analistas, de pessoas que gostam, às vezes, de assistir até mais que a gente que tá aqui na mesa, que pode não estar necessariamente inserido, mas que assiste bastante. Cara, eu tô surpreso, eu não sabia que existia essa... Existia muito. Eu não sabia. Existia muito. Eu não sabia, cara. Cara, as pessoas criam rivalidades em tudo. Por exemplo, eu acho que eu sou parecido com você. Eu nunca achei que eu sou parecido com você. Pior que eu também nunca achei, mas sempre falam isso. Eu nunca tive essa noção. Não, eu era tratado como irmão do Joko. Sim, o clone, irmão, eles faziam várias coisas. Eu era tratado como irmão do Joko. Eu nunca achei isso, em nenhum momento. Nunca pra mim, ele tem todas as características diferentes pessoais dele. Não, vocês inclusive não o micro-ondas, que era pica. É a TV de tubo. Tinha o micro-ondas também, não tinha? Tinha o micro-ondas. O micro-ondas não era uma exclusividade minha, mas a TV de tubo era minha. A TV de tubo era sua. É que tá fazendo parte do cenário? É porque era tudo muito... Rústico, né? Rústico, né? Quando eu entrei no Late Game Show, que foi quando o Joko saiu, eu fui providenciar uma webcam daquelas super baratinhas e eu tinha um microfone que o Melão improvisou pra mim, era um Blue Yeti. Blue Yeti, de gás. Horrível, o áudio dele era péssimo. Não, porque Blue Yeti hoje é um baita microfone, né? Na época devia ser uma versão... É que talvez por ter passado pelo Melão... Entendi. Não, mas eu vou falar a verdade aqui, vamos falar verdades. Tem duas verdades que a gente vai falar sobre isso aí. Quando a gente comprava os equipamentos, o Preto, nessa época, a gente comprava... Quando eles já... Porque se for pagar o preço de um Blue Yeti naquela época... Era caro. Não, entendi. Vocês já pegavam... Tinha aquele refurbished. Entendi. Que é um que já tá meio... tadinho. Já tá meio... Já tinha sido devolvido pra alguém, a fábrica deu aquela tapeada. Os que eu comprava, o primeiro que eu comprei era desse aí. E eu vou te falar que a Amazon, ela tinha um jeito muito bonitinho de colocar ali que não parecia que era. Você não sentia que você estava comprando algo usado. Porque não é usado necessariamente. Não, ele foi recondicionado. Isso. Então, às vezes, eles davam uns paus meio malucos. Sim. E os primeiros equipamentos, a primeira leva de equipamentos games, assim, dessa época que o Dudu tá falando, eles tinham a tendência de dar problema muito rápido. O mouse quebrava muito rápido, o teclado dava mau contato e os fones e microfones era complicado. Mas vamos dar aqui o mérito pro Melão 13, ou onde tem o mérito tem que ser dado, que esse formato que a gente estava aqui, ele já pioneirou aqui, ó. A gente fala muito sobre discussões, conversas. Tem gente que é órfã do programa de entrevista dele até hoje. Ele é muito bom. Do Sem Dodge. O pessoal... E sabe o que é o pior, Dudu? Que ele nunca mais fez nada parecido. Cansou, né? É por causa do cachorro, eu tenho certeza. Eu acho que não, acho que... Não, é meme. Sempre falar do cachorro dele. Eu acho que... Por um bom período, quando tava eu e o Melão, eu sinto que, da mesma maneira como ele já tava pensando em ter uma mudança, antes mesmo do Valorant, ele já tava sentindo uma questão de que ele tinha feito a história dele ali e ele já tava ali sentindo que ele já tinha chegado aonde ele não passaria, entendeu? Porque ele é bom nisso. Ele é muito bom. Mas tem vezes também que você não se enxerga mais naquela situação. Justamente, acho que é isso que eu já contei essa história em alguns lugares, mas o ATR eu fiz pra eu melhorar, porque é até uma história que foi uma lição que eu tive, que a vida vai ensinando pra gente, né? Porque na época que eu entrei no lugar do Joko, no Late Game Show, o Joko sempre foi uma figura muito querida. O Joko sempre teve... o pessoal gosta de ouvir a opinião, gosta de ouvir as 3h30 dele falando de pet. Então, o Joko era uma figura muito querida. Só que quando o Melão me chamou, eu estava dentro de um time, eu fazia parte da Kabum Black na época, e quando você tá dentro de um time, quando você tá assistindo o treino, o teu nível de conhecimento do jogo, porque a maior parte do seu dia você tá falando sobre isso, você sente que você tá afiado naquilo. E eu entrei com ego, eu falei assim... Mas você tava afiado.
de conhecimento eu tava. Fiado E eu demais. assim, não, ninguém vai sentir falta do jogo. Eu vou chegar lá. Ah, tá, a sensação. A sensação de você ter esse conhecimento, ela te dá um salto que eu não devia ter subido nele. Só que aí eu aprendi que existe uma diferença muito grande entre você saber sobre um assunto e você saber falar sobre aquele assunto. E eu não sabia. E eu tinha língua presa. Eu ainda tenho língua presa. Então, eu não sabia falar. E ainda eu tinha uma questão vocal que incomoda de certa maneira as pessoas até hoje. Não, mas pouquinho. O trabalho que você fez de fono é absurdo. Desde o início, salto assim. Hoje é quase que imperceptível. Já tem uns 4 ou 5 anos que eu faço com a doutora Márcia, acho que ela já deve ter sido citada aqui. Ela já veio aqui, já aqui. teve um programa com ela, foi muito legal. Coisa que eu parei agora por causa da PEN, mas... Não, e o pior, assim, eu aprendi com ela que o menor dos meus problemas era a língua presa. Eu tinha muitas outras coisas que eu precisava melhorar como comunicador. E aí eu fiz o ATR porque eu queria me botar na posição de um host pra eu melhorar como comunicador. O ATR nasceu simplesmente por isso. Não, da hora. Não, é muito louco, né? Porque... Não, é isso também. Eu vim parar de um chapeiro, tá de host de um programa de esportes. Foi uma doideira. A galera já conhece, não vou contar. Depois você acha que... Eu conheço. Você sabe conheço, também. pô. Mas o mais legal é isso. Eu acho que... resumindo, acho que a história que a gente tava falando disso... É quando você se sente bem fazendo e se sente que faz parte da sua história atual. Às vezes pode chegar amanhã também e não fazer mais sentido pra mim. E aí entra outro aqui, outro chapeiro, a gente achou outro chapeiro gamer. Mas enfim, hoje ele tá muito bem. Hoje o Dudu sempre que eu encontro com ele, eu falo, cara, very good, very nice, não tem o que fazer. E acho que a vida é muito disso. Tipo, o que a gente fez, o que a gente construiu lá atrás... com os programas, não só teve também o Tudo Random antes disso, que chegou a participar em algumas edições, eu não lembro. Eu acho que eu fiz 1 ou 2 vezes o Tudo Random, foi eu, você, o Toboco. A gente chegou a fazer trio, então o cenário, ele, aqui no Brasil, em questão de conteúdo, ele sempre foi muito pioneiro, ainda é, a gente teve o Cebolão agora, que é um pouco absurdo. Então teve muita coisa boa, por mais que, né? Sim, não, eu acho que por causa de iniciativas como essas, que a gente aqui agora faz parte, mas que o Late Game Show já fazia... Existe esse conhecimento, conhecimento mastigado pro grande público. Porque se você... Por exemplo, eu, né, comecei a jogar League of Legends mais velho e tal, não tinha uma turminha de amigos que podia... Que sempre tem um cara que sabe mais, que vai passando. Pô, pra eu conhecer as coisas e entender como funcionavam coisas até básicas do jogo, é muito difícil você lendo. É como qualquer board game que você pegar, se você for ler o manual dele, você não joga aquela parada. Exato. Se alguém não pegar e te ensinar o jogo, é a mesma coisa com o League of Legends. O conteúdo que a gente faz, acho que ajuda muita gente.